Pronto. Professor, bora falar de eletromagnético, o senhor já falou de gravitacional? Pois pronto, vamos falar de força eletromagnética. Esse grupo aqui, Moi, das eletromagnéticas, ele ainda se divide em, eu posso até dizer que tem as elétricas e tem as magnéticas. Eu não vou nem distingui-las, né? Por enquanto não estou preocupado na diferença entre elas, né, professor? Não estou preocupado não. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o que é força eletromagnética? Do mesmo jeito que força gravitacional é o resultado da interação entre massas, força eletromagnética é o resultado da interação entre cargas elétricas. Ou seja, força eletromagnética só existe entre dois corpos se eles tiverem o quê, professor? Cargas elétricas. Porque força eletromagnética é interação entre cargas elétricas. O que é interação? Interação é atração ou repulsão, né? Vamos falar assim, interação, né? Ah, tá. Então, força eletromagnética é o quê, professor? Interação entre cargas elétricas. Ou tudo que tiver cargas elétricas. Interação entre cargas elétricas. E interação é o que mesmo, hein? Interação é atração, repulsão. Tipo assim, forças. Entre cargas elétricas ou entre tudo que tiver cargas elétricas, né? Por exemplo, e quando átomos interagem entre si? Você tem lá uma ligação iônica. Você tem uma ligação covalente, né? Você tem moléculas que interagem entre si, né? Forças de Van der Waals, de polo, pontes de hidrogênio. Essas forças que átomos fazem entre si, o que moléculas fazem entre si, é o resultado da interação entre as cargas desses átomos, ou seja, entre os elétrons dele. Entre as cargas deles, né? Professor? Eu quero te dizer, em outras palavras, o seguinte, se a força eletromagnética é o resultado da interação entre cargas, e a força da interação entre átomos... Vem cá, tu acha que a interação entre átomos poderia ser gravitacional? Tu acha que seria considerável? Não, clássica, né? Claramente, professor, a interação gravitacional entre dois átomos certamente é desprezível, né? Então, se um átomo atrai o outro ou repele o outro, é pelo fato de que eles têm cargas. A interação entre átomos é a interação entre as cargas elétricas dele, núcleo, eletrosfera. A interação entre moléculas também é a interação entre as cargas elétricas delas. Então, eu quero que você entenda que força eletromagnética é não só interação entre cargas elétricas, mas tudo que também tem cargas elétricas. Tipo assim, átomos, moléculas, pronto. Agora você está entendendo o espírito da coisa. Você concorda que tudo na natureza é feito de átomos? Então, se tudo na natureza é feito de átomos ou moléculas, professor, no final das contas, então, a força eletromagnética, é a força que aparece em praticamente todas as situações. Quase todas as forças que você imaginar na sua cabeça é desse grupo. O quê? Eletromagnética. Peraí, pessoal, não estou entendendo não. Eu vou te explicar agora. Vamos, olha. Interação entre cargas elétricas, eu vou colocar aqui entre parênteses, átomos ou moléculas, as forças entre átomos, as forças entre moléculas, né? Diz aí, elas são sempre eletromagnéticas. É o resultado da atração ou repulsão entre as cargas. E professor, eu não estou entendendo, não. Mas tem calma, vou explicar para ti agora. Olha como isso é fácil. Tu vai ficar surpreso, mas eu vou te contar mesmo assim, Diz aí, prof. Obrigado. Vou te contar mesmo assim, Por exemplo, quando você tem um fio, uma corda, você tem ali uma corda, e aí, professor, essa corda está suspendendo um objeto, olha, bem pesado, né? E essa corda faz uma tração, né, professor? Faz. O que acontece na escala atômica, né? Quando você tem a corda fazendo a tração e essa corda não se rompe. Meu amigo, quando você vai investigar o que é a tração numa escala atômica, numa escala microscópica, é uma interação a nível de átomos nessa corda. Fala sério, é sério. Então essa tração é o quê? É o resultado da atração elétrica. Olha, núcleos de cima se agarram nos cabelos das eletrosferas de baixo. E as eletrosferas de baixo nos núcleos de cima. E aí isso dá uma força de coesão ali interna. Diz aí, professor, que esse negócio não solta nem a pau? Não solta nem a pau. Peraí, você está querendo dizer o quê? Que a atração é o resultado da interação elétrica entre os átomos de uma parte, com os átomos da outra. E, portanto, se é o resultado da interação entre átomos, tu vai tomar um susto. Mas ela é uma força de natureza eletromagnética.
Por quê? Porque gravitacional aqui também não é, né? Nem muito menos nuclear, que ela não está dentro do núcleo. Atração é o resultado da interação entre átomos. E, portanto, ela é uma força eletromagnética. Sério? Quando você encosta o braço na parede, ó. Quando você encosta o braço na parede, ó. E aí, professor, o seu braço não entra na parede, né? Eu já ouvi dizer, negócio de normal, né? Normal. É a força que aparece quando o objeto encosta no outro. A gente chama isso de normal. Professor, por que meu braço não encosta na parede? Cara, por que ele não entra na parede? Na escala atômica, a parede, ó, é feita de átomos. Sim, O teu braço também é feito de átomos. E aí, professor? E aí o que acontece é que quando você aproxima a galera ali, ó... O que acontece, professor? O que acontece é que você tem uma tremenda repulsão elétrica núcleo ali, olha, E aí, essa repulsão elétrica entre esses átomos do braço e os átomos da parede é o que a gente chama, né, popularmente de normal. E, professor, não acredito não. A normal, então, é uma repulsão elétrica na escala atômica? É uma repulsão elétrica na escala atômica. Em outras palavras, a normal é o resultado da interação entre átomos. Portanto, não é uma força gravitacional, nem muito menos nuclear, porque nuclear é dentro do núcleo. A normal é uma força de natureza eletromagnética. É o resultado da interação entre os átomos de um corpo e os átomos do outro. Isso, uma repulsão ali na escala atômica, né? Professor, se é normal? Eu tô entendendo. Esse negócio que a normal é elétrica, é por isso que quando eu bato o choque assim, na parede, dá um choque no braço, tem a ver? Não tem nada a ver não, né? Eu jurava que eu tinha entendido. Não tem nada a ver não, olha. Olha, quando você tem a força de atrito, ela também é surpreendente, ó. Quando você bota um objeto em cima de uma mesa, você é capaz de jurar, né, que aquela mesa é bem lisa. É bem lisinha, mas quando você bota um microscópio, você percebe que na escala atômica, aquilo que você achava que era área de contato são míseros pontos de contato, ó. E aí aparecem os dentes de cima com os dentes de baixo, ó. E aí o atrito, Moi, é essa interação. Os dentes de baixo atrapalham o dente de cima. É uma força lateral, ou como se diz, tangencial. É a força de atrito. É o resultado da interação entre os átomos de cima e os átomos de baixo. E, portanto, se é interação entre átomos, a força de atrito também é eletromagnética também. Puta que pariu, professor. Cara, então eu não sei se você está percebendo, mas sabe quem são as forças eletromagnéticas? Quem são? Todas as que não forem gravitacional ou não forem nuclear. Tu tem noção de que são quase todas, então? Caracas, então é tudinho. Pois é, porque gravitacional é a força peso, não sei quem. E aí a nuclear é a nuclear. O resto, tudinho é eletromagnética. A normal é eletromagnética. A força de atrito, professor, a tração, a força feita por uma mola, força elástica, não sei. É eletromagnética. Já caiu, né, em vestibular, uma prova da UFRN, né, Federal do Rio Grande do Norte, que colocava uma situação... Já caiu na prova da UFRN uma situação, né, que o camarada colocava o desenho de uma bailarina, né, e tal, né, aí colocava lá, né, e tal, o professor botava assim uns melões, assim, nela, né, isso, né, assim, né, e ela tava fazendo um plié, elevé, isso, né, e aí, professor... Isso, coitada, né? Renato Brito, prossiga. Pois é, e aí ela falava o seguinte, a respeito da normal e do peso, né, ó, que estão agindo nela. Marque a alternativa correta. Tinha lá, letra A normal e o peso são forças de natureza gravitacional. Letra B, a normal e o peso são forças elétricas. Letra C, a normal é uma força gravitacional e o peso é uma força eletromagnética. Tinha letra D, letra E, pronto. E aí você tinha que marcar o quê? Que a normal é uma força eletromagnética. E o peso é uma força gravitacional. Resultado da atração entre massas. Perguntaram isso? Oi, Moi, então tu percebeu que eletromagnética é praticamente tudo? Né, professor? Tirando a gravitacional e a nuclear, o resto tudo é eletromagnética.